Olá, colegas da odontologia, tudo bem? Estamos agora iniciando mais um episódio do OdontoCast, o podcast inteligente do Conselho Regional de Odontologia do Pará. Temos tido sempre assuntos relevantes, assuntos muito interessantes, falando de odontologia de todas as vertentes. Já falamos sobre educação, sobre o sistema Conselho de Odontologia, especialidades, atuação do direito na odontologia, parcerias com várias entidades odontológicas e não odontológicas. A OAB já esteve conosco, a Uniodonto, e dentro desse universo todo nós vamos falar de um tema bastante interessante, que é a atuação do cirurgião dentista, tanto na capital quanto no interior do estado do Pará. Olhem só o que eu estou falando, não é a atuação do dentista ou na capital ou no interior do estado, mas é nos dois movimentos dele, quando ele atua dentro da odontologia, realizando odontologia em Belém e em vários municípios do interior do estado, na mesma semana, na mesma quinzena, no mesmo mês, às vezes até no mesmo final de semana. Isso é muito interessante, quem sabe você que vai fazer um novo momento na sua carreira ou quem está iniciando a carreira, não queira enveredar para atuação tanto na capital quanto no interior do estado. Para isso nós estamos trazendo dois colegas que são muito atuantes, fazendo essas duas vertentes, e para apresentá-los também o nosso conselheiro regional que faz esse tipo de atuação, tanto na capital quanto no interior, Dr. Getúlio Freire. Tudo bem, Getúlio? Como vai? Tudo bem, meu irmão, tranquilo. Então estamos aqui com os nossos colegas que trabalham capital e interiores do estado. Arildo Anísio Viana Rego, formado pela UFPA em 1996, especialista em periodontia pela ABO Pará e especialista também em implantodontia pela Universidade Estadual do Ceará. Ao mesmo tempo, estamos com Said Tadeu Moraes da Rai Jorge, formado também pela UFPA em 1998, especialista em ortodontia e ortopedia funcional dos maxilares e especialista também em implantodontia. Beleza. Arildo, Said, Getúlio, sejam muito bem-vindos ao OdontoCast. Obrigado por aceitar o convite para participar e a palavra é com vocês. Getúlio, suas considerações iniciais, depois passe para o Arildo e depois para o Said, sobre o nosso programa. Veja só, é um orgulho, uma alegria verdadeira, sem falácias, o sucesso e essas entradas nas entranhas da odontologia paraense feitas pelo nosso Conselho Regional de Odontologia. E esse programa OdontoCast é de um lance sábio que nos traz conhecimento. E é sempre importante conhecer, permanentemente, de forma incansável. Essa é a dialética da odontologia. Nós tentamos exatamente criar e consolidar essa ideia. Beleza. Arildo, muito bem-vindo, obrigado mais uma vez. Suas considerações iniciais. Bom, é um prazer estar aqui e eu sempre tive vontade de contar um pouco das minhas histórias, da parte técnica da odontologia, tanto na capital como no interior do estado. E é um prazer revê-los e o Conselho está de parabéns por essa entrevista aqui, de rever meus amigos aqui hoje. Legal. Said. Marcelo, Getúlio, muito obrigado pelo convite. Elogio a iniciativa, acompanho o OdontoCast, eu acho que desde o primeiro, e sempre achei uma coisa muito interessante, uma iniciativa muito interessante, e me sinto muito honrado de estar aqui para contar um pouco dessa experiência de 26 anos de formado e 24 anos de muita estrada. Legal, olha só, Getúlio, em 2 anos de formado o Said foi para a estrada. Nos bastidores, a gente comentou aqui que parece que ele que te levou também e tu acabaste levando o Arildo, né? Então, quer dizer, é um trio que faz uma caminhada pelo Pará aí. E vamos contar um pouquinho dessa história para que as pessoas saibam o quão é dificultoso, mas ao mesmo tempo parece-me que é prazeroso para vocês, né? Porque eu ouvi também nos bastidores, principalmente dos dois, que eles já sentem falta de estar nos interiores, né? Caminhando pelo Pará, porque Belém já não é muito pequeno para vocês, né? Então, gente, vamos na pergunta seguinte. Conta rapidamente a tua história, a tua carreira, né? E depois o Said conta dele aí,
como vocês começaram. A gente vai dar um tempinho para vocês ficarem à vontade de falarem, tá bom? Quem se formou primeiro, rapidamente? Foi eu. Então começa a tua história. Formei, inclusive, com o Dr. Getúlio. Eu fiz periodontia, depois eu fiz curso de implantodontia logo em seguida, e sempre procurando novas técnicas, cursos. E o Dr. Getúlio sempre me acompanhou, deu crédito no meu trabalho, e chegou um dia ele me convidou para conhecer, atuar em Paragominas, mesmo porque Paragominas não tinha muitos especialistas. Que ano foi isso, mais ou menos? Acho que 2006, 2005. Nós estamos falando de 18 anos atrás, né? E no início eu ficava um pouco reticente, até que o gerente da clínica me visitou em Belém e eu fui conhecer Paragominas. E conhecer a clínica, a estrutura, e foi evoluindo. Hoje em dia eu adoro viajar, estrada. Eu costumo dizer, o Getúlio que é psicólogo aí, que o meu psicólogo é quando eu estou dirigindo na estrada. É uma sensação espetacular, curtir a natureza, aquelas 4 horas de viagem que eu vou ouvindo música, vou contemplando, pensando na vida, e eu adoro pegar a estrada. Tu não te vês hoje sem fazer interiores do Pará? Não. Inclusive, tem uma estrada nova que vai para Paragominas, que vai pela Alça Viária, eu passo até perto ali do sítio, uma estrada nova, igarapés novos, novas paisagens. Teve uma segunda-feira que eu tive que ir de tarde. Foi uma tarde assim, maravilhosa. E eu já combinei lá com o dono da academia em Bragança, lá. Aí eu já levo para o lado do passeio. Eu vou para trabalhar, mas eu também vou para me divertir também. Tem as duas coisas, né? É verdade. É importante, porque aí tu já sentes uma outra situação totalmente diferente também, que te dá prazer, Isso. Além do trabalho. Que eu te falei, nós fazemos muitos amigos, donos de lojas, vários outros ramos, e tem a conexão, sempre tem aquela conexão antes de eu ir. Por exemplo, lá em Paragominas, aconteceu algo assim, eu não sei nem se eu estou passando por... Não, fica tranquilo, vai fundo. O paciente faltava de tarde. Eu conheço um senhor lá que ele tem tipo um sítio, né? Tipo, tem igarapé. Eu nunca me imaginei, dia de semana, uma quinta-feira, comendo jaca no igarapé. Eu falei com o meu secretário, era para mim estar lá no consultório agora trabalhando. Que tarde fantástico. Aí, essas histórias... Cria memória afetiva, né? Essas histórias que acontecem, assim, que me levam... Eu adoro viajar, eu gosto muito. Legal. Tu trabalhas em que interior durante esse tempo de formado? Paragominas, aí depois eu fui para Capanema, atuar em Capanema. Depois Bragança e um pouco em Salinas. Hoje em dia eu estou muito também em Capanema e na área Bragantina, eu já estou ficando conhecido ali. Tá. Então tu pegaste ali a região nordeste do Pará, né? Isso, de Capanema, isso. Bragança, Salinas e também Paragominas. Isso. Said, fala um pouquinho de ti. Como foi cara, esse despertar para ir para o interior? Então, eu Chega um logo pouquinho quando mais perto, aí. me formei, desde antes, na fase da faculdade ainda, eu já era um pouco interessado em trabalhar interior. Na época a gente fazia os famosos comandos médico-odontológicos, época de eleição, e eu ia com uma turma para Viseu. E lá a gente atendia o dia todo, e era uma coisa que eu achava aquilo ali o máximo, muito legal, aprendizado, convívio já com profissionais formados. Depois que eu me formei, eu pensei em entrar nas Forças Armadas, porém, já naquela época já era bastante concorrido, até mais do que hoje em dia. E eu acabei ficando em Belém e procurando especialização. E foi quando eu iniciei o meu curso de especialização e recebi um convite no ano 2000 para trabalhar em Paragominas. Topei, nunca esqueço a data, 2 de março do ano 2000, e foi uma experiência muito boa. Adorei Paragominas, trabalhei lá por 15 anos e, assim como o Arildo já contou algumas histórias, eu também vivi algumas histórias mais ou menos nesse sentido, da hora que a gente deveria estar trabalhando e acontece algumas situações, como teve uma queda de energia em Paragominas 3 da tarde, e a gente foi para um igarapé próximo e passou uma tarde com colegas de profissão, conversando, muito agradável, que tu fala de memória afetiva, e é isso mesmo. Porém, a questão de
só ir para trabalhar e ter poucos momentos de lazer fazem com que você já comece a pensar que seria bom outro local também. E uma vez, numa conversa com o Getúlio, a gente pensou 2 locais que a gente gosta muito, temos uma memória afetiva muito grande, Mosqueiro e Salinas. O quanto seria bom trabalhar numa cidade dessa, entendeu? Eu venho de uma família, pelo lado do meu pai, descendente de libaneses, e pelo lado da minha mãe é nascida em Soure, ou seja, Marajoara. Então, eu não sei por essa vertente, eu sempre fui muito ligado à praia, à mar, à pescaria. E eu, desde criança, sempre fui muito para Salinas. Resolvi tentar a sorte em Salinas. Eu conheci um amigo, Dr. Célio Miranda, que até hoje mora em Salinas. Fui ver, tentar a sorte por lá e deu certo. Só em Salinas eu já estou também há 15 anos. Mais ou menos em 2013 eu recebi um outro convite para trabalhar em Capanema e aí eu resolvi parar Paragominas. Já estava há 15 anos, já estava de certa forma um pouco cansado daquela viagem de 3 horas e meia e optei por ficar na rota Salinas-Capanema, onde estou até hoje e muito feliz. Bacana. E atuando em Belém também os dois, né? Sim, Então, sim. hoje... Isso é uma coisa interessante, porque em todo esse período eu nunca deixei de atuar em Belém. Apenas faço uma programação de agenda e vou cumprir nos interiores. Em seguida volto para Belém. E você, quando faz esse sistema de trabalhar na capital e no interior, você vai inevitavelmente atender o interiorano em Belém, em algum momento. Entendeu? Ele está em Belém, veio a passeio, veio fazer algum exame, alguma coisa. Doutor, dá para me atender? Você sempre tem que estar com essa disponibilidade também. O que é uma coisa interessante que ajuda também a movimentar o consultório. Lógico. E tu, Getúlio, conta a tua história na capital e no interior nesses anos de odontologia aí. Logo que eu me formei, eu fui para Igarapé-Miri, trabalhar para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Nem cadeira tinha lá, nem equipe tinha. Demandaram a mim, delegaram a mim A montagem de um consultório. esse dever. Fui, levei aqueles consultórios muito antigos. Que ano foi isso, Getúlio, por favor? Em 1997. Em 1997 não havia consultório odontológico onde tu foste trabalhar. Não havia. Em Igarapé-Miri. Não havia. Igarapé-Miri fica quase 2 horas de Belém, é isso? Isso. Romani Barcarena. E ali eu trabalhei, atendia os trabalhadores rurais, eu tinha um salário fixo, não atendia pacientes particulares. E ao mesmo tempo que era bom trabalhar, era bom o lado bucólico. Obviamente a solidão nunca me maltratou nesse sentido. Porque eu sempre gostava de escrever, pensar. Tu és psicólogo também, de formação, né? Também, sim. Às vezes é maltratante, quem muito pensa, às vezes muito sofre. Só que quanto mais eu pensava, mais eu criava chaves para abrir situações que eram difíceis, mas que se tornavam fáceis. Igarapé-Miri, dali passei em concurso em Santa Maria do Pará para psicólogo. Lá eu instalei um consultório de odontologia particular, aluguei uma casinha. Moraste lá há quanto tempo? Eu ficava de segunda a quinta, de segunda a sexta, isso ainda estou atendendo em Santa Maria até hoje. Não mais como psicólogo, mas como cirurgião dentista, como ortodontista. Mas o concurso que tu passaste, tu para psicólogo. Porque houve um cancelamento depois do concurso e não deu mais para continuar, na verdade. Na verdade, eu cancelei, porque não dava mais para continuar como psicólogo, porque eu comecei a trabalhar em outros interiores. Conciliar. Aí surge a especialização em ortodontia, conheci o Said, e ele disse, olha, tem um negócio bom lá em Paragominas, né? Tem pacientes para a gente atender. E eu passei aí com o Said para Paragominas. E ali nesse efeito dominó, da amizade, da confiança, não uma amizade mera, que eu não vou colocar um pintor na minha casa só porque ele é meu amigo, ele tem que pintar bem. O Said me puxa, eu puxo o Arildo, a gente ficou nesse triângulo de profissionalismo e de trocas, sempre de conhecimentos e de experiências. É óbvio que não ficava limitado, obviamente, a alegrias e a brincadeiras, mas sim ao bônus, ao trabalho, porque todo trabalhador é digno do seu salário. E ganhávamos dinheiro. Imagina dirigir até Paragominas, imagina de combustível, então a gente tem que ganhar dinheiro também. E nesse
nesse ínterim, eu não só fiquei em Paragominas, fiquei também em Paragominas, Santa Maria, depois fui descoberto lá por Tailândia, fiquei em Tailândia por longos anos também. Hoje eu atendo em Salinas, Santa Maria, Bragança e em Belém. E a logística, às vezes ela se constrói como aquela novela que você escreveu, só que você diz que tem que mudar alguma coisa aqui. Não dá para fazer aquele script permanente, dogmático. Não dá para ser rígido, não dá né? para ser dogmático. Tem que ser flexível. Isso, né? A própria questão, como o Said falou há pouco, de os pacientes às vezes vêm para Belém, óbvio. Olha, passou no vestibular, meu filho vai morar em Belém e tal. Tem que ter disponibilidade também. Eu já atendi até 1 da manhã, eu já atendi domingo, feriado, fim de ano, véspera de Natal, Natal. Voluptuosamente ambicioso, ganancioso? Não. Voluptuosamente responsável, respeitoso com o teu paciente. Isso. Eticamente, isso aí é um dever teu, né? Isso. Um dever de atender a um paciente quando ele te procura. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Hoje, o tempo de vocês, semanal, ele dá o quê, percentualmente? Primeiro tu, depois o Arildo, depois o Getúlio. Passas 2 dias em Belém, 3 dias no interior. Marcelo, até mesmo pelo tempo de formado, 26 anos, a gente vai programando a nossa vida sempre. Como essa agenda aí? Os primeiros 10 anos você tem que batalhar bastante, começar a construir seu patrimônio, ter suas coisas. E a gente sempre faz aquele planejamento. Lá pelo 25 anos de formado já vou reduzir. E, graças a Deus, isso tem se confirmado, está se mantendo, porém não houve uma grande redução da minha forma de trabalho. Antigamente eu fazia só Belém e Paragominas, hoje eu faço Belém, Salinas e Capanema, e procuro fazer uma coisa bem mais leve, evitar ir só para um local. Então, normalmente eu fico em Belém 2, 3 dias, eu vou para Capanema, em seguida desço para Salinas, depois retorno para Belém, porque uma das coisas que quem trabalha no interior tem que pensar é a questão da logística. Eu levo praticamente um consultório odontológico dentro do meu carro. Então, você tem que ter um carro em condições. Muitas vezes eu termino de atender à noite, como o Getúlio disse, eu já atendi 1 da manhã, eu também. E você tem que ter essa questão de ter um carro em condições, como é a questão de custos, você vai ter a depreciação do seu automóvel, isso tudo você tem que só do pesar. Automóvel, né, gente? Você tem que pesar a questão dos custos. Então, essa logística... Local para ficar. Exatamente. Hotel, isso tudo você vai incluindo, né, na questão de logística. Então, quando você faz uma viagem dessa, você já tem que estar imaginando o que você vai fazer, quantos vai atender, calcular a questão de material. Porque, por exemplo, em Capanema nós temos lojas de material odontológico. Em Salinópolis não. Então você tem que estar com tudo calculado da logística para não ficar refém de uma situação ou outra. E uma outra coisa muito importante quando se trabalha no interior é como você vai lidar com os profissionais que lá já estão. Entendeu? De uma forma eticamente. Ética. Exatamente. Porque quando eu comecei Paragominas, houve algum ruído. Entendeu? Já dava diferença. Esse cara veio para cá, vai tomar nossos pacientes e na realidade não era aí, não é essa a intenção. Eu lembro quando eu comecei Paragominas, eu era o 2º especialista em ortodontia na cidade. Então, gera um pouco de ruído, mas você vai, um pouco de tato, conversa com um, com o outro, manda um paciente, recebe outro, e a coisa vai clareando. Em Salinas eu já não tive esse problema, Capanema também não. Talvez por ser uma outra época, onde já tinham mais profissionais. Então, você já não tem mais tanto essa vamos dizer assim, ciumeira, né? Enfim. E tu, Arildo? Certo. Então, tu passa 3 dias em Belém na semana e 3 dias 2 no em Capanema, interior. 2 em Salinas, dependendo da demanda. Tá. Isso semanalmente. Quero falar depois sobre segurança, porque vocês falaste agora de veículo, de transporte, de alimentação, de consumo de material e de estadia. Mas a segurança também. Questão da segurança, tu andas armado? Olha, teve um momento da minha vida em que eu levava um atendente de consultório odontológico, bombeiro, e que podia andar armado. Então ele fazia, às vezes, de atendente isso, e também, às vezes, de segurança. Por quê?
o atendimento, às vezes, acabava às 10 horas da noite. Eu já estava na cidade há 3 dias, Pois louco é. para chegar na minha casa. E aí a gente vinha, várias situações de ser parado por polícia rodoviária, e aí tem toda uma vistoria dentro do carro, e ele armado, poderia andar armado, isso aí não teve problema nenhum. Mas é importante, porque a gente sabe que a gente mora no Pará, que as estradas muitas Às vezes vezes tem não que sair à tem noite, segurança entendeu? nenhuma, às vezes a estrada não tem nem condições de Não tráfego, tem luz, não tem... dirá segurança. Então era uma coisa que eu sempre tive muito cuidado, eu sempre fui muito preocupado com essa questão segurança. Isso são situações que devem ser muito bem analisadas para ser monitoradas, né? Neutralizadas ações de violência urbana. E no interior também, violência rural. Isso. Diga lá, Arildo. A questão que o Said falou da logística, para mim, é fundamental, porque a partir do momento que você vai atender o paciente, a responsabilidade é sua e eu prezo por essa atenção com o paciente. Na véspera da minha viagem, eu faço tipo um checklist e eu tenho um secretário que viaja comigo, é conferido literalmente cada item, principalmente que eu trabalho com implante, agora com facetas também, a gente confere aquele checklist, às vezes eu fico lá até 11 da noite e a gente prepara todo o material e eu ainda vou dormir ainda pensando, ainda nervoso, ansioso, a gente fica ansioso que eu tenho que sair às vezes 5 da manhã, mas eu vou com muita felicidade. A questão que o Marcelo falou, por que eu vou? Claro, tem o lado da natureza, do lazer, mas eu gosto de atender as pessoas que moram nesses lugares, Bragança, Capanema, Paragominas. Então, essa logística, a partir do momento que você vai fazer, mesmo que seja um implante simples, você tem que ter o plano A, o plano B, o plano C, para tudo correr certinho. E as pessoas não sabem também que não é só o lado do lazer. Eu já peguei estradas 2 da manhã, 1 da manhã, que às vezes eu tenho que sair de uma cidade e amanhecer na outra. E já fiquei em hotéis sem condições, uma dormida mal. Se você dormir mal, você vai trabalhar mal. Hoje em dia eu prezo por ficar num bom hotel, inclusive o Said falou dos materiais que a gente leva no carro. O hotel tem que ter uma boa garagem, porque se quebrar o vidro do meu carro e ocorrer um extravio de materiais, é um prejuízo muito grande. O que já aconteceu contigo, eu acho, não houve, Sérgio? Por incrível que pareça, isso aconteceu comigo em Belém. Dentro não do foi carro, nem material, interior. Mas o material está dentro do carro por causa dessas O material está dentro andanças, do carro, né? na frente da casa do meu pai, Gentil Bittencourt, centro da cidade, e foi arrombado. Isso aí é uma mazela nacional. Isso é isso que o Said falou. A questão também, claro que tem os custos, né? O carro em si, mas, por incrível que pareça, em Belém eu quase não saio de carro, né? Eu pego o carro mais quando eu vou para as estradas. Né? E tem um detalhe interessante. Logo quando eu comecei a viajar, eu ventilei a possibilidade de ir de ônibus. Para poupar meu carro, a estrada à época, ano 2000, quem mora em Paragominas sabe, eram 60 quilômetros de Ipixuna, Paragominas, que levavam quase 2 horas. Estrada de terra, né? Não era Já era terra, asfalto. era muito buraco, era lua. Buraco, você escolhia, eu vou cair nesse. Levava mais ou menos um trecho de 60 quilômetros, levava quase 2 horas. E eu imaginava o quanto meu carro iria sofrer. Cheguei a pensar em ir de ônibus. Porém, uma viagem que você fazia de carro em 4 horas, de ônibus era quase 7. E aí eu optei por continuar indo no meu carro, que é uma coisa confortável. Isso que o Arildo falou é importantíssimo. Uma garagem para guardar e de preferência com cobertura, porque nós levamos materiais sensíveis. Principalmente sensíveis ao calor, resinas. Se você deixar dentro do carro, você vai perder o material. Então, Olha isso só, também esses são faz detalhes parte da logísticos logística. Que tem que ter muita atenção, entendeu? Quem vai fazer isso, esse roteiro pela capital e pelo interior, deve estar muito atento também à conservação desses materiais. Exatamente. Né? Já aconteceu contigo, Arildo, essa coisa de arrombamento no carro? Não, mas é preocupante. Eu já cheguei em determinada cidade, eu procuro logo saber, hotel tem garagem? A primeira pergunta que eu faço. E já ocorreu de não ter. Aí eu prezo para a segurança desses materiais, porque eu levo muito material, muito. Às vezes eu comento com o meu secretário, né? Será que eu levo isso aqui, alguma coisa extra? Ele leva.
E eu tenho também uma equipe de taxistas, em Bragança, uma equipe de taxistas que estão prontamente, quando falta alguma coisa, eles vêm em Belém e tem os horários certinhos, a questão das próteses que a gente tem que entregar, e eu prezo pelo prazo. Eu trabalho muito sério que a gente faz, os pacientes cobram da gente as clínicas, e está dando tudo certo, porque é tudo alinhado. Tem equipe de taxistas para entregar as próteses, às vezes não bateu a cor, faltou um pouco de porcelana, volta para Belém, no outro dia já está lá em Bragança, ou na cidade. Isso é uma coisa interessante para quem não vai muito ao interior, saber que, por exemplo, Salinas de Capanema tem táxi todo dia que sai de manhã e volta no final da tarde. Eu tive uma experiência de trabalhar Isso em é Bragança. fundamental para a gente. Em 96, montei um consultório e passei uns 3 meses em Bragança. Mas não é a minha praia como é a de vocês, né? Então, quando eu montei, eu não ia de carro, não ia no meu carro, eu ia de táxi. Pegava um táxi comunitário na rodoviária aqui em Belém e descia na rodoviária lá. E na rodoviária lá eu pegava o táxi para voltar também comunitário no outro dia, que reduzia muito o custo, né? Então, se a viagem era, aquela época, R$250, a gente botava 5 pessoas e aí cada um pagava a sua cota. Lotação, famoso lotação. Então, e a gente fazia isso de táxi. Então, isso daí continua esse serviço, mas vocês estão não só com as pessoas, mas também com o material de consumo. Mas tu não falaste da tua segurança em si. Tu andas com alguma segurança reforçada? O site andava, não sei. Não, eu tenho só o Papai do Céu mesmo. Eu viajo acompanhado, vai o meu secretário junto, queira ou não queira, dar um conforto. Sim, né? É uma companhia. Porque viajar só, o site eu já sei, que às vezes ele viajava sozinho de madrugada. Eu já cheguei, na época de Paragominas, voltar só pelas estradas de madrugada. Porque é um prego no carro, né? Um enguiço no carro, você vai ficar sozinho, Por isso isolado. que isso é importantíssimo, você manter o carro sempre em condições. Você não pode pegar uma estrada com um carro meia boca, E um o pneu sempre ruim. novo. Exatamente, senão você pode correr esse risco de ficar na mão. Verdade. E outra coisa, Marcela, a nossa responsabilidade é muito grande. Acho que foi em 2015, houve uma paciente minha que estava com muita dor, e era um feriado. E eu tinha saído à tarde para um evento, e quando eu cheguei eram 8 da noite, só tinha uma solução, eu tinha que ir em Bragança. E eu fui no feriado, cheguei lá perto da meia-noite, atendi a paciente e cheguei em casa quase 4 da manhã. Quer dizer, eu não poderia falar para a paciente assim, vem em Belém amanhã, ela estava com muita dor e eu tive que ir lá solucionar. Então, a responsabilidade nossa é muito grande com nossos pacientes. Acho que é por isso que está dando certo em todos esses anos aqui, Getúlio, SAID. Nosso trabalho é muito sério. A gente sempre se comunica, às vezes a gente se encontra no restaurante, lá em Capanema, muito legal. A gente encontra o SAID, tem aquela resenha no restaurante. Eu acho que isso, o Getúlio, eu encontro com ele tomando café no hotel em Bragança. É muito divertido, é muito divertido. Getúlio, e como é a tua segurança nos interiores? Deus. Minhas orações, eu suplicando, pedindo permanentemente, acreditando que existem olhos ruins ao nosso redor, sabendo que sempre tem alguém atento mais do que você. Então, é pertinente sempre estar atento também. Evitar certos locais, sem exposição daquilo que ganha, daquilo que faz. Né? Saber quem são teus pacientes mais íntimos, quem são aqueles que conhecem um pouco mais a comunidade. Aquela coisa meio que encadeada, só que hiper necessária e indispensável. Sabe? Arrogância 0, simplicidade 1000, né? Para que seja compreendido também enquanto uma pessoa que vai ali para labutar, para trabalhar. Para que se estabeleça uma relação Isso. De importância profissional dentro do contexto daquela sociedade, daquela comunidade ali, né? Isso. Então, olha só, aos que estão nos assistindo, os nossos telespectadores, aqui nós estamos conversando com profissionais experientes, com muita expertise no assunto de realizar odontologia tanto na capital quanto no interior do Pará. Situações de logística, situações de segurança, situações de satisfazer aos anseios dos pacientes, elas são todas inseridas dentro de um contexto que está sendo comentado agora nesse programa. E dentro disso eu vou entrar numa nova pergunta para ter um entendimento de
essas agendas que são, em média, metade do tempo no interior e metade do tempo na capital, a rentabilidade delas, ela se equivale a essa rentabilidade, a rentabilidade financeira, a rentabilidade emocional, a rentabilidade de satisfação pessoal e profissional, ela se equivale? Ou para cada um de vocês, a financeira ela é maior do que a emocional, a satisfação pessoal, ou não? Como é que tá essa história? Conta aí. Marcelo, é assim. Óbvio que num primeiro momento ninguém vai querer sair de Belém, que é onde é a residência fixa, para ir para o interior para ganhar menos. E hoje em dia, eu já não penso dessa forma, porque faz parte da minha vida, tá? Nessas viagens, Salinas, Capanema, ao ponto de sentir falta. Em termos de valores, já teve situações em que o interior rendeu mais do que a capital. Hoje não. Hoje eu acho que equivale. Equivale. Porém, não é o preponderante para mim hoje em dia. Sim, a satisfação pessoal e profissional uma também. Satisfação pessoal de poder estar num local que a gente gosta. No interior você tem situações que você infelizmente não vive mais na capital. No interior normalmente o trânsito, entendeu? Você é um a mais, não é mais um. Quando eu trabalhava em Paragominas e por um acaso atendi alguém de Paragominas no meu consultório, a primeira reclamação eu não aguento Belém por causa do trânsito. E hoje eu já vivo essa realidade de chegar em Belém e já não aguentar mais o trânsito. Por isso que às vezes eu sinto falta de estar no interior. Então, isso aí, a questão dos valores, se equivalem, mas acima de tudo vale o entusiasmo de estar no interior. A satisfação. A satisfação de estar por lá. Não sei se por uma questão familiar, como eu falei, da parte da minha mãe, que veio de Soure, mas eu sempre tive essa gratidão de poder estar trabalhando nos interiores do Pará. Beleza. Arildo? Bom, em relação... Você perguntou assim, como seria a nossa agenda? Por exemplo, eu estou numa situação que talvez eu tenha que trabalhar agora no feriado, quinta-feira. E talvez voltar na sexta. A agenda depende muito. Ocorrem situações, às vezes, que o dono da clínica... Arildo, apareceu um caso, um acidente de moto. Aí apareceu o caso que eu desmarco minha agenda e vou no outro dia. E antigamente eu ia uma vez por mês. Eu estou percebendo agora que está ficando de 15 em 15, 12 em 12. E essa parte financeira, às vezes, até se equivale mesmo. Mas isso que o Said falou é verdade. Tem esse nosso lado que vira um vício, essas viagens, é impressionante. Aquela estrada ali de Capanema para Bragança, é uns 40 quilômetros, eu adoro andar ali, eu não sei o que, eu fico olhando os igarapés, tem uma estrada bonita. Tem um cara que vende um porco, às vezes eu passo, o porco tá pendurado, tá o porco dele, quando eu volto tá só a boca. Aí o igarapézinho, cada detalhezinho ali, eu comento isso com a minha esposa, eu adoro viajar, teve um dia que eu levei até meus filhos, a gente fez Salinas e Bragança, eles adoraram, é uma coisa sensacional. Ocorreu Tem uma frase que eu gosto de dizer sempre, é um Brasil em cada... É um Brasil dentro de... São vários Brasis. Às vezes eu olho algum senhor sentado na porta da casa, eu fico imaginando, nossa, será que ele mora só? Será que ele mora... Eu fico imaginando coisas assim, né? Eu tenho umas histórias engraçadas, depois eu vou contar uma com o Getúlio que já aconteceu. E já ocorreu a situação de eu estar lá em Bragança, aí eu chego para atender 15 horas... aí chegou lá, estava marcado 4 pacientes, aí o de 3, o de 4 e o de 5 faltaram, só vinham o das 18, aí eu cheguei, doutor Henrique, tchau, vou para a praia. Ih, doutor Arildo, mas tem o das 18. Não, ele vem amanhã. Eu venho para cá para passear, para trabalhar, mas para passear também. Aí eu fui para Juruteu, sempre que posso, dou um pulinho a Juruteu aqui, faz parte aí. Legal. Eu trabalhando em Salinas, eu tinha um amigo que também me ajudava, fazia às vezes de secretário para mim, e que ele só ia para no final do dia a gente poder ir pescar. E era 2, 3 dias em Salinas, eram 2, 3 noites que a gente ia para a praia, normalmente à noite, por volta de 7, 8 horas após o atendimento, para a pescaria. E meu amigo... Hoje em dia, infelizmente, ele infartou, está vivo, mas infartou, não pode mais ir. E é uma saudade que ficou.
Ficou memória afetiva. Ficou. Mas o legal, É Sérgio, uma coisa muito legal. é que o teu é depois das 19 horas. O do Arildo, ele vai no meio da tarde, no meio da manhã, a hora que Eu for. fui convidado por ele para ir pescar. Eu disse, cara, eu tenho pavor de água à noite. O negócio de ficar em cima de um barquinho. Não, e Marcelo? Não, Marcelo, mas rapidinho, eu vou chegar, não, pera rapidinho. Essa questão do site, só depois das 19, o Arildo, se der 15 horas da tarde, se der a piração nele, ele vai assistir Caeté e É verdade. Bragantino. É um vício. É um vício. Caeté e Bragantino seria o clássico. Não, teve situações em Paragominas. Qual foi a nossa, por exemplo, hein, quando eu descobri assim, que o Remo ia jogar a segunda-feira em Paragominas, aí eu falava para minha esposa, eu vou no domingo. Para assistir o jogo. Aí eu já coloco aquela agenda já bem organizada. Agora, Esaide, falando do outro assunto aí, vamos falar da gastronomia. Calma, que a gente vai chegar lá. A gastronomia Mas falta, pra gente não perder o fio da meada, vocês certo. já falaram da satisfação pessoal ser mais importante do que o financeiro, mas o Getúlio ainda não falou. Essa agenda tua, ela tá 3 e 3 na semana, ou tem mais dia no interior, ou menos dia na capital, e o que vale mais para ti é a satisfação pessoal e profissional ou o financeiro? Ao início dessa jornada, eu ficava de 15 a 20 dias fora de Belém. Meu filho nasceu, necessitando de mim, óbvio, eu também necessitando dele, e eu ficava 15 a 20 dias fora. Tailândia, Isso tem um Santa peso muito Maria. importante. A família também, Uhum. o afastamento da família. Isso. Eu ficava morrendo de saudade. À época, raramente se via celulares Não tinha com mensagem de chamada de vídeo, vídeo. essa coisa toda, e eu sofria. Mas o prazer vinha naquilo que eu queria construir, naquilo que eu queria fazer. Nós temos que buscar estímulos. Né? Eu vou Certo. conversar com aquele cidadão, sentar na mesa do restaurante com ele, eu não o suporto, mas tem coisas que ele fala que são importantes. Eu vou sentar para absorver aquelas coisas boas. As coisas ruins a gente põe um pouco dentro da lata do lixo, então pisa. Então eu pisei em muitas coisas para poder construir o que eu construí, não falo de forma literal, mas para buscar e alcançar situações, não gosto de falar também muito a palavra coisas, vertentes de alegrias em busca da construção da felicidade pessoal, familiar, profissional. Nessa mescla, é prazeroso sim, é muito bom, eles se equilibram, tanto o profissional quanto o emocional. A coisa de nós estarmos aqui sentados, a coisa de nós irmos a Juruteua, dar um pulo lá, ei, vamos ter paciente, mas eu vou atender 10 amanhã, essa hora vou atender tantos aqui, tal, vai ser legal. Mas vamos contar que desses 40 vão faltar 10, vamos contar com 30. Eu nunca fui pelo mais, sempre fui pelo menos nessa situação. A minha vida é pelo mais, mas eu sempre dizia assim, eu quero atender desses 100, vamos arredondar, quero atender pelo menos 70. Eu sempre ia pensando menos, que a gente já vai falar dessa assiduidade. Quem é mais assíduo nessa antítese? O da capital ou da zona rural, do interior do estado? Então, nessa coisa, quando eu ganhava um a mais, eu já estava no lucro. Se era para ser 70, se eu acreditava que ia ter 70, eu chegava a 71, eu esqueci os 29. Então, esse prazer, ele era feito e construído, como eu te falei, fugindo dos dogmas, mudando o script, mudando os papéis. Espera aí, não vamos deixar o side agora como o centroavante. Hoje, para esse jogo, o side melhor é como o zagueiro que ele quebra todo mundo que for chegar na área. Então, é importante. Pô, e o Arildo? O Arildo para goleiro? Não, o Arildo vai cabecear, hoje ele é centroavante. Então, essa nossa vida, ela vai se transformando de acordo com as necessidades. Né? E dessa maneira que se constrói, né? O prazer de trabalhar, o prazer de viver rumo ao trabalho. E essa poesia que o Arildo fez há pouco, de olhar para aquele cidadão sentado em casa, com quem ele mora. Eu me pergunto muito, poxa, a quem eles recorrem se estiverem com um infarto agora, e agora se eles passarem mal, para onde eles vão? E essa poesia, ela te leva no correr da estrada, você deixa de ser somente um trabalhador da odontologia. Você passa a ser um cidadão. E sempre um cidadão pensando nos outros cidadãos. Isso é muito gostoso, isso é muito bom, sem esquecer do pragmatismo e das necessidades que são o que compõe o que se chama de logística. Né? Então,
nessa minha explanação, eu quero perguntar aos dois da fidedignidade, da fidelidade, da pontualidade dos pacientes. Arildo, como é que é? Onde faltam mais, onde faltam menos? Onde te aborreces mais, te aborreces menos? Não precisa falar qual é o município, mas no interior ou na capital? Não, na realidade, como eu sou um profissional já reconhecido, procurado nas clínicas, quando eu viajo, já tem a grade de atendimentos. Eu falo no WhatsApp direto com os profissionais que fazem as triagens, né? São clínicas grandes, de vários profissionais, eles fazem a triagem e hoje em dia já mandam os exames de imagem pelo computador, pelo celular, já há um planejamento. E raramente ocorre pacientes faltosos, né? Mas claro que sempre ocorre. Agora, aqui em Belém não, aqui em Belém está a agenda alinhada, mas geralmente é tudo planificado isso aí. Eu já vou para resolver aquela situação. Como eu te falei agora, nesse feriado, está bem provável que eu vá resolver uma situação grande. Que é paciente de pronto-odontia, né? A captação de pacientes no interior do estado tem um captador. Isso, tem uma equipe na capital, tu não tens? Não, na capital tem indicações. Sim, tu não tens uma equipe contratada como tu tens no interior. Não. Lá, as pessoas que procuram as clínicas, tem várias especialidades, são clínicas muito boas, profissionais qualificados. Aí, aquele determinado paciente, implante, periodontia, já... E a gente tem essa relação multidisciplinar, bem alinhado com a clínica. Eu estou te perguntando porque é o seguinte... A captação de pacientes no interior é diferente da captação de pacientes na capital. Verdade, isso. É isso que eu estou te dizendo. É diferente. Onde tu trabalhas no interior, tu tens quem capte o paciente. Na capital, é a tua clínica que funciona sem essa captação de recursos, contratando profissional. Isso, mas também ocorre muitas situações, aquele paciente do interior tem um parente em Belém. Não, eu sei. Eu estou te falando da questão de ter especializado em captar recurso no interior. E na capital não. Contigo. Eu não vejo essa diferença hoje em dia. Antigamente sim. Antigamente no interior tinha um captador. Né? Aquela pessoa normalmente que morava na cidade, que ficava responsável. Até mesmo porque era uma época em que a gente ia 1, 2 vezes ao mês. No teu caso não tem. Eu não vejo mais assim. No teu caso. Varia muito de município. A clínica que tu trabalhas, ela tem captador de pacientes? Isso que eu quero saber. Porque isso é importante para a gente informar quem for atuar no interior, que ele vai ter que ter uma pessoa responsável para ajudar nessa agenda. Senão ele fica sobrecarregado. Porque antigamente, como eram bem menos, 2000 até 2010, eram bem menos profissionais nos interiores, praticamente ia sempre para você. Hoje em dia não. Exatamente, entendeu? Então isso é um diferencial. Que para você ter uma atuação no interior, hoje você precisa de captação de pacientes de uma forma especializada, profissional. Mas olha, gente... Como o tempo urge, deixa eu fazer só uma coisinha. Algo que me uniu muito, mesmo que telepaticamente ou platonicamente, ou até mesmo por telefone com meus amigos, foi a pandemia. Como estão meus amigos? Como estão meus irmãos da odontologia? Principalmente aqueles com quem eu tenho mais vínculo. Será que eles estão com problemas de saúde? Então, pandemia, como era antes, como foi durante, como ficou depois? É interessante, é interessante esse assunto. Quando chegou a época da pandemia, chegava lá para minha secretária no consultório, alguém ligou? Não. Tudo parado, lockdown, tudo parado. E eu fui contaminado pela doença, fiquei 25 dias lá, caladinho e tal. E ficou preocupante, porque diminuiu muito meus recursos. E um belo dia, uma freira de Bragança me liga que ocorreu um acidente, quebrou os dentes. Prontamente, agora, estou entrando no carro, a minha esposa não queria que eu fosse, eu falei, não, eu posso morrer até da doença, mas de trabalhar... Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Bragança, atendi a freira e começou a aparecer os pacientes, e na época da pandemia foi muito importante para mim o atendimento no interior, olha, praticamente me salvou ali. Tanto a parte emocional, porque queira ou não queira, é um passeio, você pegar a estrada. O meu secretário até falou, Arildo, eu só vi 8 carros na estrada, que até os caminhões paravam na estrada, né?
Então, nessa época da pandemia foi muito importante, só que teve situações também de eu almoçar uma Coca-Cola com pão. Estava tudo fechado, chegava no hotel, mas foi uma época e nesse quesito do interior, eu vejo que eu tenho esse carinho também por essas minhas viagens. Olha, cara, além de toda a tristeza que foi esse momento da pandemia, pelas perdas de parentes, de amigos, a situação financeira apertou, e eu acredito que tenha sido para todo mundo, porque fechou todos os locais. E no interior ainda existiam as barreiras sanitárias, Isso. que era um obstáculo para você chegar. E eu lembro de uma viagem que eu fiz para Salinas, que eu passei por 3 barreiras sanitárias. Passei por barreira sanitária em São Francisco do Pará, passei por barreira sanitária em Nova Timboteua e a de Salinas. Ou seja, era um desafio a mais, porque você tinha que explicar qual era o motivo de você estar indo para aquela cidade. Identificar que você era profissional de saúde, identificar qual era o objetivo, tinha que mostrar meus materiais, eu estou indo para atender. Então, era uma coisa bem desafiadora e até certo ponto preocupante, porque você não sabia o que ia acontecer a partir dali. Porque a coisa teve um momento em que só ia piorando, morreram tantos. E aquilo que a gente, num primeiro momento, achou que fosse em 2, 3 meses, acabou levando mais de ano, né? Na clínica de Capanema, e já era uma coisa maior, né? Porque em Salinas é consultório, assim como em Belém. E a clínica tinha que se adequar a um monte de regras impostas, desde o governo federal até a prefeitura. Então, você tinha um limite de atendimento, só pode atender tantos pacientes. Realmente, uma época que eu, sinceramente, pudesse apagar da memória, que foi muito triste. Tu fizeste público e privado, né? Sim. Tu és do público e privado, tu és só privado e tu foste também público e privado, né? Pessoal, olha só. Tem 1 hora que a gente está conversando, vocês achavam que não fosse passar, né? Tem 1 hora. Então a direção também está pedindo aqui para acabar, porque não é porque falta assunto, a gente vai passar o dia inteiro, mas vamos pegar a pé, né? Vamos de repente conversar numa outra situação. Vamos fazer agora o seguinte, já vamos entrar nas considerações finais. Certo. E dentro das considerações finais de cada um de vocês vão ter 1 minutinho para contar um caso inusitado, ou um caso que vocês não esquecem, né? Dentro dessa atuação entre a capital e o interior do estado. Fiquem à vontade, mas eu quero ouvir de cada um de vocês um caso inusitado. Começa contigo, Arildo, vai. Uma lembrança agora. Eu estava em Belém, o Dr. Marcílio me liga, Arildo, um caso, um paciente com uma doença periodontal avançada, e o Marcílio tem uma noção de diagnóstico, vamos avulsionar, e ele quer fazer os implantes, e inclusive já pagou. Aí tô indo para aí. Aí cheguei lá, a cirurgia muito bem feita, foi avulsionado 8 dentes. Eu acho que eu coloquei uns 12 implantes, expliquei para o paciente. Aí eu achei o paciente assim, meio humilde. O doutor Marcílio, ele trabalha em quê? Ele tem uma empresa de alumínio. Aí expliquei para o paciente, olha, daqui a 4 meses você vai ficar com o provisório, e vamos finalizar com uns 4 meses. Quando passou uns 3 meses, ele começou a me apertar, o paciente, querendo terminar, e ele mudava de telefone toda hora. Eu falei, é bandido. Aí eu liguei pro doutor Marcílio, rapaz, eu tô desconfiado também. E ele me apertando. Aí eu falei, olha, vamos ter que terminar em Belém. Aí ele veio para Belém e ele falou, doutor, tô com muita pressa, tem que terminar logo. Eu vou fazer uma viagem para Itaituba. Quando voltar, eu quero estar com meus dentes. E eu tinha mandado para um laboratório de Curitiba. Eu apertando o laboratório, e a gente não tinha certeza, eu estava desconfiado que ele fosse humilhante. Aí eu atendi ele no sábado, quase que ele encontra com o meu paciente, o Éder Mauro. Quase ele se encontra, o Éder Mauro desconfiado. Aí, o que aconteceu? Colocamos o trabalho, por incrível que pareça, foi um dos trabalhos mais belíssimos que eu já coloquei. Foi feito tudo separado, dente por dente, tudo perfeito. E o paciente era muito educado, falava baixo, muito educado. Terminamos. Quando passou assim uns 3 meses, eu chego lá em Capanema, o doutor Marcílio, te senta aí. Quando eu sentei, ele abriu no computador, no YouTube, ele era aqueles miliantes lá de Fortaleza que mandava queimar ônibus, escolas. Ele foi preso em Rondônia. A Polícia Federal do Ceará mandou ele pegar de voo fretado. Era de alta periculosidade o
o bandido. E aí eu falei, onde eu estava me metendo? Porque a gente atende, mas eu exerci meu poder da odontologia padrão. Que bom que você não errou, não cometeu erros. É verdade. Mas uma história assim meio... Que bom que você está contando a história. E aí, Sérgio? Cara, aqui todos nós somos clínicos, né? Então, 26 anos de formado, eu acho que eu sou o mais novo aqui. Todos nós temos muitas histórias. E assim, eu tive situações de acidentes que eu recebi. Eu lembro uma vez uma situação em Paragominas, um garoto, que era até paciente do Getúlio, brincando no tobogã, o garotinho veio e bateu com o joelho, os dentes entraram, eu fiz um tracionamento, uma sprintagem, ficou muito bonito o caso, é um caso que foi muito marcante, mas não tem como negar que o caso mais marcante da minha profissão até hoje foi uma senhora médica de Salinas, 74 anos, e que me procurou porque queria fazer próteses sobre implante. Ela usava PPR, pontes fixas já muito velhas, e nós iniciamos um tratamento através de extração de dentes, colocação de enxerto e finalizando com a prótese. Tu já deve saber de quem eu estou falando, porque tu participaste de todo o trabalho junto com o Dr. Mauro Bezerra. E no dia final da entrega da prótese, precisou fazer um ajuste nessa prótese. Eu estava muito abalado, a minha mãe já estava há 7 dias na UTI, e eu acabei deixando a prótese cair. Prótese de porcelana, todo mundo sabe o que acontece. Que nós vivemos em conjunto. Exatamente. Porque eu iria atendê-la nesse dia, não pude atender por um acidente também. E aí, nesse exato momento, eu parei tudo, muito abalado com o que estava acontecendo. Peguei meu celular e minha mãe tinha tido 2 infartos. Naquele exato momento que eu deixei a prótese cair. Enfim, a paciente hoje é uma grande amiga, porque ela entendeu tudo o que estava acontecendo. Minha mãe faleceu nesse dia, e não tem como negar que é o caso mais marcante da minha carreira profissional. A prótese estava pronta e a gente teve tudo que fazer que outra prótese aconteceu. de porcelana. Mas o lado bom da história é que... Que dia foi isso? Foi uma paciente que, 31 de março de 2017. É uma paciente muito querida. Se ela vê no episódio do Odontocast, ela vai saber que é ela que eu estou falando. E que virou uma amiga muito querida também. Verdade. E tu, Getúlio? Eu não posso falar a história do gato, porque não cabe aqui. Mas eu lembrei aqui de 3 rapidinhas. Uma delas eu tive que fazer baixar o Aladim em mim. Eu só tinha visto uma vez, eu só tinha aprendido ali, sem ter feito nada, que era poder reposicionar a mandíbula, né? Eu estou no município aqui do Pará, para ser mais rápido. Chegou uma moça com a mãe dela com uma toalha no rosto. Eu já estava terminando o atendimento. A toalha no rosto. Que é isso? Uma odalisca? Que será isso? Doutor, olha como ela está. Estava bem aqui. Uhum. Eu me tremi todo. Comecei a querer chorar. Eu só fazia a clínica geral. Digo, meu Deus, o que é isso? O que é que eu vou fazer? O Aladim falou que a gente coloca primeiro os polegares lá dentro, com o pouco do dedo. Aladim, vem agora. Fui lá, disse, calma. Mantive aquela postura de conhecedor da causa e de solucionador do problema. Encoste-se na parede. Ficou em pé, as costas eretas. Calma. Fui lá e disse, Senhor, recorri agora a Deus. Senhor Deus, usa minhas mãos e coloca na direção certa. Ela, cara, eu chorei com ela. Ela não sabia porque eu estava chorando. Foi o primeiro paciente que eu consegui fazer isso. Deu certo, graças a Deus. A outra, eu estava no outro município, também só era clínico, não posso falar município. Aí chegou uma senhora, porque ela tinha um hotelzinho, eu ficava no hotel dela. E ela tinha uma filha, uma menina adolescente de 14 anos de idade. E ela foi no consultório, eu trabalhava na Fundação Nacional de Saúde, não era particular. Ela chega, oi, doutor Getúlio, oi, veja aqui minha filha. Pois não, deite. Menina de 14 anos de idade, eu olhei. É uma limpeza? Não. É que ela vai completar agora 15 anos e eu quero tirar e fazer uma chapa para ela. Descontrola. Eu tô falando sério, gente, isso faz muito tempo. Ela queria remover... Não, onde foi o sucesso da minha intervenção? Foi no convencimento. Ela queria tirar todos os dentes da garota,
superiores e fazer uma prótese para ela, que eles chamavam de chapa antes, né? Para dar de presente de 15 anos. E a mocinha já tinha topado, que ele ia achar lindo. Eu conversei, dei um ar de riso, conversei, vamos conversar. Hoje a gente conversa lá no seu hotel e restaurante. Mas não, agora não dá para fazer sobre isso. Não dá para fazer nada agora, já estou terminando e tal. Não vai dar tempo, quero conversar com a senhora lá. Convenci as duas, graças a Deus. Então foi um sucesso. Para finalizar, alguém estava no outro município, que não é o mesmo. Aí tinha um rapaz esperando lá embaixo. O que foi? Então, abri a porta do consultório. O consultório era nos altos. Ele subiu comigo. Fale. Doutor, tá aqui. Ele tirou a prótese e colocou em cima do... O que foi que houve? Põe um aparelho aí para mim. Ele queria que eu colocasse um aparelho ortodôntico, eu já era ortodontista, na prótese dele. Foi outro para convencer. Digo, não existe. Não, mas isso já correu comigo em Belém. Para você ver. Com professor. Para você ver, não, para você ver que a coisa é a desinformação, é o modismo. Nada tem, como eu digo, tem pessoas que moram na Batista Campos, na Doca, ou coisa parecida, com comportamentos de pessoas mal educadas, que deixam o carrinho do supermercado no elevador. Então não tem nada a ver a localidade. Como estamos falando do interior, essas coisas aconteceram. Em Belém aconteceu muita coisa, assim, super inusitada, e que eu tive também que me contorcer para evitar alguma coisa drástica. É isso. Eu tenho também situações dentro dos meus 31 anos de profissão, e uma delas fomos nós dois, o Said, a gente trabalha junto também. Ele me ligou, era umas 10 horas da manhã. Tô com um problema aqui. Eu digo, cara, eu não tenho como sair daqui, vem pra cá. Aí tu estavas com uma paciente também, que ela tinha luxação da TM. E ele chegou, já estava tentando há bastante tempo. Foi um caso inusitado para mim, porque foi a minha primeira vez também, né? E não fui eu que fiz, porque ele já estava lá também. Mas eu lembro bem disso porque a luxação da TM, ela te marca muito, e o sofrimento do paciente também te marca, né? Então, tentei de uma forma, não consegui, depois eu mudei de posição, foi quando eu consegui repor aquela TM na posição de origem dela, e foi um caso marcante. Mas tem um caso mais marcante ainda, que foi relacionado ao futebol e odontologia, né? Eu, como todos sabem, sou praticante de futebol e faço odontologia também. Eu estava no campeonato de novos de um clube aqui que nós frequentamos, inclusive o Said também, e um sábado à tarde começa o jogo, eu estou lá no gramado, e um rapaz sobe do meu time e cabeceia a cabeça do outro adversário, e ele cai desmaiado. Aquilo ali rapidamente, coisa de 15 segundos, 20 segundos, quando ele levanta assim, ó. Para vocês que são ortodontistas, ele usava aparelho, e eu não... Pô, o cara cai, bate a cabeça, desmaia. Levanta sem pronunciar uma palavra. Aí eu corri para o ambulatório do clube com ele. Quando eu chego no ambulatório, rapidamente ali uma questão de urgência mesmo, conversei com a médica de plantão, lavei as mãos ali e tudo, botei uma luva, uma máscara e examinei. A língua dele na queda prendeu no bracket. E ele não conseguia pronunciar uma palavra. Peguei, manuseei aquela língua, tirei do bracket. Ele, pô, Marcelo, obrigado. Volta e faz o gol da vitória. Fora de sacanagem. Ele foi lá e fez o gol da vitória. Ficou fora do jogo uns 5 a 10 minutos, mais ou menos. Que caso. É verdade. Ninguém pode dizer que não é mentira, porque eu tenho testemunha. É mentira terta. Então, cara, essas coisas que a odontologia faz com a gente em qualquer lugar. É no interior, é na capital, é no campo de futebol, é lá a freira no convento, entendeu? Eu comecei a escrever. Quando eu vi que o livro era mais de 1000 páginas, eu parei de escrever. Então, gente, assim, dentro de tudo isso que a gente conversou, desse universo, tá? Eu realmente agora peço para tu fazer as suas considerações iniciais aí com os nossos colegas, as considerações finais com os nossos colegas,
depois as dele, mais um minutinho para a gente encerrar esse programa. Tá. Agradecer muito, 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 porque foi não só inteligente como descontraída essa conversa. Isso não foi um bate-papo, foi uma conversa, um diálogo que nos faltava. Agradecer ao doutor Arildo Viana Rego, agradecer ao doutor Said da Rai Jorge, pela presença, por esse comprometimento com a odontologia, com a vida e com a felicidade. Grato a vocês de verdade e Deus os abençoe sempre e abençoe todos os seus familiares. Obrigado. Vamos lá, Arildo. Obrigado, Getúlio. Bom, eu queria agradecer pelo convite do conselho, em nome do presidente aqui, o doutor Marcelo, e isso aqui foi uma conversa entre amigos. Eu sempre encontro o Said, o Getúlio, ontem mesmo encontrei o Marcelo, e a gente contar essas histórias da odontologia e o que motiva nós profissionais a trabalhar em belas regiões e produzindo, e eu me sinto apto a produzir mais e mais e mais. E eu queria agradecer esse convite, Marcelo, e obrigado a vocês que estão assistindo. Sai. Meu amigo Marcelo, Getúlio, Arildo, agradeço muito a participação. Vou confessar uma coisa que talvez eu não tenha te falado, mas eu tinha muita vontade de participar um dia do Odontocast. Legal. E, graças a Deus, poder passar talvez um pouco da minha experiência para futuros profissionais da odontologia terem mais ou menos a noção do que é a vida dentro de um consultório e na estrada. Obrigado mais uma vez. Legal. Ninguém Obrigado. tem nada que não possa aprender ou ensinar, né? Todo dia a gente acorda e, assim, o Odontocast ele foi criado num momento de crise da odontologia, de desinformação, né? Um momento da nossa sociedade estar achando tudo que ela quer achar, sem comprovação de nada. E cada episódio que é criado e realizado é pensando sempre em passar uma mensagem positiva. Quando eu falei com vocês não esperavam que fosse acontecer dessa forma que aconteceu. Eu já esperava, o desenho na minha cabeça já estava todo feito, era esse mesmo, entendeu? Porque a experiência de vocês, poucas pessoas têm, entendeu? Esse ir e vir, né? Cada partida... É a realidade da chegada, odontologia. entendeu? Então, assim, tudo isso é informação, é situação que as pessoas podem usar a seu favor. E com isso, eu quero passar para vocês a revista dos Sorrisos Brasileiros, que é patrocinada pelo CFO, né? Um exemplar do Código de Ética de bolso, tá? Aqui é um manual de práticas éticas na odontologia em parceria com a OAB. A caneca do Odontocast é uma lembrança, é um mimo desse programa para vocês, tá? Chamar o nosso público, gente, olha, só programa legal. Assistam, vão lá no YouTube, vão lá no Instagram do Conselho, vão lá no Facebook do Conselho. Nós estamos com muita informação para vocês. Apertem o sininho, compartilhem, sigam o CRO Pará, o CROPA Oficial. Aqui fica mais um episódio falando sobre a atuação do cirurgião dentista na capital e no interior do estado. Fica para vocês com uma forma de dar uma dica ou ter algum ponto de vista que vocês possam explorar, caso queiram seguir nessa caminhada que os nossos colegas seguiram. Fiquem com Deus e até a próxima. Pedro, obrigado pelo patrocínio aqui na Labodental da caneca do Odontocast. Até a próxima. Valeu. Valeu.